Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias do sabadão. Clube russo promete aí fazer uma proposta de mais de 80 milhões pelo garoto Thales Magno. Também vamos falar da situação dos jogadores que estão lá no futebol chinês que podem voltar aí para o Brasil. E tem dois ex-vascaínos aí, quem sabe pode vir pro Vascão, hein, pessoal? Também vamos falar do sócio torcedor que atingiu aí 70 mil sócios, 70 mil renovações. Palmas aí ao torcedor vascaíno. E também vamos falar de mais detalhes da proposta aí do Atlético Mineiro para contratar o garoto Marrone. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dá essa força aí pra gente chegar a 90 mil inscritos, compartilhe com seus amigos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando aí o pessoal que no final tem aquele salve pra galera, fiquem aí até o final. Bom, pessoal, o Vasco ultrapassou aí a marca de 70 mil renovações do sócio torcedor. O Vasco tá de parabéns e a torcida vascaína, porque aderiu sim à causa do Vasco, continuou fiel ao clube e manteve-se aí sócio no nosso clube, né, pessoal? Parabéns aí ao torcedor vascaíno. Cada dia que passa vem aumentando mais ainda esse número. O Vasco precisa muito da torcida. Seja sócio torcedor se você puder. Renove o seu sócio torcedor se você já tiver sido sócio alguma vez na sua vida. Volte a ser sócio do Vascão, porque o Vasco precisa demais do apoio do torcedor nesse momento tão difícil, nessa crise financeira que está passando o nosso clube. Somente o torcedor pode salvar o nosso clube, porque quem tá lá dentro, ó, não tá nem aí pro Vasco, eles só querem grana. A gente que ama o clube, o torcedor é o único que ama o Vasco. A gente tem que lutar pelo nosso clube. Vamos aí se associar, renovar aí o nosso sócio torcedor e correr atrás e passar essa marca de 100 mil renovações para dar mais uma resposta histórica aí a todos que iriam contra o Vasco, a todos que não acreditavam aí no poder da torcida vascaína e no poder que tem o nosso clube. Vamos torcer para que o Vasco seja o maior clube do mundo aí com o maior número de sócios. Já estamos aí no top 5. Vamos chegar lá no topo, ser o maior clube aí do mundo. Pessoal, ontem surgiu mais informações da proposta feita pelo Atlético Mineiro para contratar o garoto Marrone. A princípio, a proposta teria sido de 3 milhões de euros, mas saiu notícias de que foi aproximadamente 3 milhões e 800 mil euros. Isso daria na casa de 21 milhões de reais. E a proposta do Galo seria feita aí em pagamentos de 3 partes. O primeiro pagamento aconteceria agora por 50% do valor, 25% em dezembro e somente os outros 25% junho de 2021, pessoal. Esse modelo talvez não teria agradado nada ao Vasco que quer o dinheiro à vista. Pode ser que a negociação possa melar aí, hein, pessoal? O Marrone gostou bastante da proposta feita pelo Atlético Mineiro. O jogador já está com negociações avançadas para fechar com o Atlético, mas tem a parte do Vasco, né? O Vasco, se não quiser, o jogador não vai ser liberado, porque o Vasco detém 70% dos seus direitos e o restante é do jogador. Pode ser que o Vasco não consiga aí vender o jogador, porque os valores vão ser pagos em 3 partes e infelizmente o Vasco precisa de dinheiro para ontem, pessoal. Não tem como o Vasco pegar aí essa grana e somente no meio do ano que vem receber o valor total. Bem difícil essa situação. Provavelmente o Vasco deve recusar essa proposta inicial do Atlético Mineiro e deve fazer uma contraproposta. E na semana que vem a gente pode ter algumas novidades. Mas a princípio esse seria o valor aí que foi oferecido pelo Atlético Mineiro, 21 milhões de reais pela contratação do garoto Marrone. Pessoal, comenta aí embaixo se você venderia ele nesses moldes, né, em 3 vezes, ou se você gostaria que o Marrone ficasse no Vasco. Bom, pessoal, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Krasnodar da Rússia fará uma proposta aí para contratar o garoto Thales Magno. A proposta giraria em torno de 84 milhões de reais para levar a nossa joia Cruz Maltina. O jogador que é muito especulado aí no futebol europeu, o Liverpool mostrou um grande interesse para contratar o Thales Magno, que tem uma multa altíssima, mais de 50 milhões de euros. E eu acho que o Vasco não vai segurar jogador se pintar uma proposta de mais de 80 milhões. O Vasco está
precisando de grana, apesar do Thales Magno valer bem mais que isso, tinha que ser no mínimo 100 milhões, mas eu acho que se chegar essa proposta aí de 86 milhões, infelizmente o Vasco deve aceitar e vender o Thales Magno aí para um centro totalmente distante, né, cara? Quem quer jogar na Rússia, cara? É um futebol muito fraco, é um futebol totalmente longe dos holofotes, ninguém acompanha o campeonato russo. Você pode encher o saco e falar, o campeonato russo é top. Não é nada, cara, ninguém assiste essa bosta. Quem quer ir jogar na Rússia, velho? Não dá, mano. O Thales Magno tinha que ser vendido para um clube gigante, cara. Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Apesar de eu achar que ele vai ter mais chance jogando um time mediano na Europa, tipo Benfica, Porto ou Milan, Internazionale de Milão, pode ser que ele tenha mais chance. Mas ele indo para um grande clube, as chances dele de estourar e ser uma joia aí do futebol mundial é maior do que jogando no Krasnodar, cara. Apesar do Vasco precisar de grana, mas o jogador também precisa ir para um centro bacana, né, pessoal? A gente tem que pensar também na carreira do jogador aí. O jogador é um ativo do clube e certamente a gente quer o bem também do Thales Magno, né? Não adianta a gente só falar que o Vasco quer só grana, que o Vasco quer grana. Claro, o Vasco precisa de grana, mas o jogador precisa também jogar numa liga maior. Eu acredito que a maioria dos vascaínos concordem comigo de ver o Thales Magno jogando um time grande, não no Krasnodar, cara. E essa proposta aí deve chegar e provavelmente, se pintar aí negócio, o Vasco vai vender sim o Thales Magno pro Krasnodar, hein, pessoal? Será que vai acontecer? Comenta aí se você venderia o garoto Thales Magno por esse valor aí de mais de 80 milhões ou se você esperaria chegar a uma outra proposta de um gigante europeu. O Alex Teixeira e o Allan Kardec podem estar aí impedidos de voltar para a China. Jogadores brasileiros que atuam no futebol chinês podem ser emprestados de graça aí para qualquer clube aqui do Brasil. O Ministério das Relações Internacionais da China anunciou em 26 de março a suspensão temporária da entrada de estrangeiros em território chinês. E isso pode se tornar definitivo para todo o ano de 2020. Impedindo aí a entrada de diversos jogadores brasileiros que estão de férias aqui no nosso Brasil, né? De acordo aí com o jornalista Everton Guimarães. O empresário do jogador Roger Guedes já disse que a informação é verdadeira e o jogador está liberado para encontrar um clube aqui no Brasil em 2020 por empréstimo. E as tratativas são feitas aí com o Shandong, que assumirá 100% dos salários aí. Pode ser que os jogadores Alex Teixeira e Allan Kardec estejam na mesma situação, que eles mesmos revelaram que têm vontade de voltar para o Brasil e jogar no Vasco, né, pessoal? Tomara, quem sabe aí o Alex Teixeira volte para o Vasco. A grande chance dele de vir jogar no Vasco é agora, já que o seu contrato vence nesse ano, pessoal. Dia 31 de dezembro, o contrato do Alex Teixeira se encerra lá com o time chinês e ele poderá assinar de graça aí com o Vasco na próxima temporada. Caso ele venha agora por empréstimo, poderá assinar aí o contrato definitivo com o Vasco já em janeiro, pessoal. Seria excelente para o Vasco, seria um ótimo negócio, mas o problema é o salário do jogador. Se o time chinês for pagar cá com 100% do salário dos jogadores, certamente aí o jogador virá para o Vasco, porque eu acho bem difícil que o Alex Teixeira queira ir para outro clube, a não ser que seja o Vasco, né? Se for verídica mesmo essa informação de que os jogadores lá do futebol chinês podem vir aqui para o Brasil de graça, meus amigos. É um abraço, Alex Teixeira, Allan Kardec tem que vir para o Vasco. Como diz o outro, é só faltar assinar, né? Aí os caras têm que vir pro Vasco, porque a gente vê aqui diariamente eles falando do amor pelo Vasco. Eu quero ver na prática, né? Se realmente vai existir esse amor na hora de assinar ali e voltar pro Vasco. Tomara que exista sim essa possibilidade e o Alex Teixeira e o Allan Kardec retornem aí para o Vasco. Seria uma ótima ajuda, uma ótima contratação aí, ótimas contratações para o nosso Vascão, ou até mesmo, quem sabe, o Vasco Belisque, que tá mais jogadores, né, que estão lá, né? Apesar de eu achar que alguns jogadores não vão querer vir jogar no Vasco, porque infelizmente não paga salário, muitos jogadores aí podem ser que não queiram vir jogar no Vasco. Os times chineses não paguem 100% dos seus salários, mas se pagar, provavelmente o Vasco poderia ir usar o fator Rio de Janeiro. Muitos jogadores são cariocas e poderiam vir jogar no Vasco, no caso aí até mesmo do Renato Augusto, um baita jogador. Seria ótimo ter o Renato Augusto também no Vasco e ele está lá no futebol chinês e pode vir aí, quem sabe, de graça para o Vasco. Estamos aqui no aguardo, assim que tiver informações, vamos trazer aqui para o nosso canal. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado. Comenta aqui embaixo sobre as notícias aí de hoje. Comenta aí se você acredita nesse retorno do Alex Teixeira e do Allan Kardec. E também fala aí do Thales Magno, que pode ser vendido aí pro Krasnodar da Rússia, hein? E agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Mandar um forte abraço aí pro Euler. Ele pediu salve pro seu pai, Nido, lá em São Paulo. Forte abraço, Euler. Abração pro seu pai.
Um abraço pro Yuri Gonçalves em Teresina, no Piauí, o Cláudio Silva em Juazeiro do Norte, no Ceará, o Roberto em Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, o Albino na Bahia, o Márcio Gonçalves em Leopoldina, aqui mesmo em Minas Gerais, o Rony Paiva em Resende, no Rio de Janeiro, o Carlos Costa em Cocos, na Bahia, o Edmárcio em BH. E para fechar aí, o Nonato, lá no Distrito Federal, ele pediu um salve para sua mãe, Soledade, e para o seu irmão Josimar, em Barro Branco, no Maranhão. Muito obrigado aí, forte abraço para vocês aí do Maranhão, muitos maranhenses aqui no nosso canal. Muito obrigado por sempre estar acompanhando aqui nossos vídeos. É isso aí, pessoal. Saudações vascaínas a todos e ótimo final de semana.